Olá, bom dia. Aqui é Karina Gomes. Vamos para mais uma contribuição de consciência. Ainda falando de escolhas, né? Eu tenho percebido que está vindo muito, né, pessoas sempre trazendo perguntas sobre escolha, né? E uma das perguntas que ficou para mim foi assim: enquanto você está escolhendo pessoas que não estão te escolhendo, né? Como seria isso? Quantas pessoas na nossa vida que a gente mantém na nossa vida ou que a gente tenta, né, luta, tenta, né, ajeitar aqui, ajeitar ali para manter elas na nossa vida, né, fazendo essa escolha de manter essa pessoa na nossa vida e na verdade essa pessoa ela não está escolhendo você, né? E isso pode ser em qualquer área da nossa vida, né? Ela pode ser na questões de relacionamentos, nas questões de trabalho, negócios, parcerias, nas questões de amizades e até mesmo na questão de família, porque também tem isso, né? E muitas vezes a gente fica numa luta e entra sempre na pergunta, né? O que eu estou fazendo de errado? Porque eu não sou boa o suficiente? Né? O que falta em mim que essa pessoa não está me escolhendo? Então, indo para o espaço do auto-julgamento, né? Da autoanálise do que falta em você para outra pessoa te escolher. Quando na verdade, né, a escolha do outro é só o interessante ponto de vista dela, né? Não quer dizer nada de quem é você, da contribuição que é você, não é nada pessoal, é apenas a pessoa escolhe o que ela escolhe, quando ela escolhe e tá tudo bem, né? Então, trazendo essa primícia, né, de que muitas vezes escolhemos pessoas que não escolhem a gente, eu vou relatar uma situação para vocês perceber que, lembra, o nosso ponto de vista ele cria a nossa realidade, né? E aí a gente entra no ponto de vista que duas pessoas, né, em comum, em acordo, elas estão criando aquela realidade. Como assim, né? Lembra, para se criar uma realidade, precisa de duas pessoas tendo ponto de vista parecido, né? Que, ali se alinhando e concordando com aquele ponto de vista para aquela realidade se atualizar. Então, o quanto a gente também se coloca na posição de quando a pessoa não escolhe a gente, de também ver o errado da pessoa, né? Ou entrar no julgamento, né? Porque a pessoa não escolhe a gente. E aí houve uma situação há alguns meses atrás onde eu escolhi pessoas que não estavam me escolhendo, né? Até naquele primeiro momento, eu não tinha ainda esse perceber, né, essa consciência de que eu estava escolhendo pessoas que não estavam me escolhendo. Mas aí, né, com o desenrolar das coisas, conforme as coisas foram acontecendo, não que eu não tenha ficado chateada, porque a gente fica, né? A gente vai para aquele espaço dos pensamentos, sentimentos, emoções, onde a gente se coloca, né, sempre na posição, né? O que eu fiz de errado, né? Ou essa pessoa foi ingrata, ou essa pessoa não reconheceu o que eu gostaria de oferecer, o que eu gostaria de ajudar e o que mais é possível, né? Mas, quando tudo isso aconteceu, né, que aí, vamos dizer assim, a bomba estourou, eu fui para um espaço da pergunta, que é o que eu sempre faço, né? E a pergunta que eu fiz foi: qual é o ponto de vista que eu tenho que criou esta realidade? Esta realidade de abuso, esta realidade de ingratidão, esta realidade de que me levou para um espaço onde eu estava escolhendo pessoas que não estavam me escolhendo, né? Por quê? Porque para a pessoa fazer isso comigo, eu tinha ali algum ponto de vista que alinhava e concordava com aquilo, certo? E quando eu entrei nessa pergunta, não levando para o lado do que falta em mim ou do que de algo que eu possa ter feito errado, não para o lado do julgamento, do auto-julgamento, da culpa, mas trazendo para o lado da responsabilidade e que eu tinha algum ponto de vista
que se alinhava e concordava com aquela realidade que foi criada através de mim também, né? E é muito interessante porque quando eu me peguei, né, nesse espaço e eu entrei na pergunta, a primeira coisa que me veio de consciência é: quantas pessoas eu estou escolhendo que não estão me escolhendo? Como pode melhorar isso? Então, quanto a gente não faz isso na nossa vida? Escolher pessoas que não estão nos escolhendo, né? Então, o que acontece quando a gente fica nesse, vamos dizer, nesta criação, né? Nesta repetição, muitas vezes, desta realidade? Porque eu já vi pessoas falando assim: eu sempre acontece isso comigo com amizades, ou sempre acontece isso comigo com relacionamentos, ou sempre acontece comigo na situação do meu trabalho. E aí é que eu falo para você. Então, qual é o ponto de vista que você tem que está criando esta realidade, né? E aí, quando a gente entra nessa pergunta, né, não vai vir uma resposta, mas vai vir uma consciência de que quanto a gente se apega de que às vezes a gente precisa daquilo ou de que tem necessidade daquilo. E na verdade, o ser infinito, ele não precisa de nada, porque o ser infinito ele é abundante, mas ele vai criar relacionamentos que são contribuição, que são congruentes, né, que vão trazer ali um alinhamento de uma criação de coisas maiores, né? E quando a gente se coloca na posição de que a partir daquilo que do ponto de vista que eu tenho, eu crio minha realidade, e se eu estou escolhendo pessoas que vão ser contribuição para a minha vida, seja em qualquer área que eu estiver escolhendo, eu vou começar a vibrar nesta energia, onde eu vou atrair pessoas com a mesma escolha, né? E aí a gente sai do espaço de receber essas pessoas de uma forma onde se fica criando esse padrão repetitivo de realidades que eu não estou escolhendo. Lembre-se que muitas vezes o ponto de vista, né, que está criando aquela realidade não é um ponto de vista consciente, né? Não é um ponto de vista que você sabe que você tem, que é até o que aconteceu comigo. Por isso eu entrei na pergunta, né? Quando eu entro na pergunta, que qual é o ponto de vista que eu tenho, que está criando esta realidade que eu estou escolhendo, de alguma forma, mesmo que seja inconsciente, eu estou escolhendo aquilo, né? E quando a gente começa a ter consciência daquilo que é verdadeiro para nós, daquilo que funciona para nós, daquilo que realmente é contribuição para nós, a gente começa a sair do espaço desses pontos de vista fixos que criam essas realidades abusivas, né, descontroladas, vamos dizer, muitas vezes onde a gente está nessa situação do apego, né, da falta, da carência, da solidão. Porque é exatamente essa é a questão, né? O quanto eu estou escolhendo pessoas porque falta algo em mim, né? Porque eu tenho alguma carência de alguma coisa, porque eu tenho alguma necessidade de alguma coisa e que eu tenho um ponto de vista que aquela pessoa pode suprir isso. Porque a gente escolhe pessoas pela contribuição que ela é, e não porque ela tem algo que eu preciso, que falta em mim, que ela pode me dar. E aí que entra o pulo do gato, né? Que é o que a gente fala. Por quê? Porque quando a gente está escolhendo sempre pela carência, pela necessidade, a gente vai criar mais daquilo. Então a gente vai criar pessoas que vai trazer mais solidão, mais necessidade, mais falta, mais abuso, mais de todas essas coisas, entende? E quando a gente está escolhendo justamente pela contribuição, pela alegria, pela verdadeira contribuição que é para você, você começa a criar pessoas que realmente vai ser essa contribuição para sua vida, né? Então, comece a se perguntar, né? Qual é o ponto de vista que você tem que está criando esta realidade de falta daquilo que você diz que está escolhendo, né?
Quando a gente começa realmente a se abrir para ter mais consciência disso, a gente começa a perceber o quanto as pessoas elas podem nos escolher ou não nos escolher, porque de certa forma elas têm a própria escolha delas e sem julgamento nenhum e tá tudo bem, né? Uma outra pergunta, né? O quanto você está deixando de escolher coisas, né, ou situações, ou na sua, sei lá, na sua vida, na questão de trabalho, em qualquer área da sua vida, porque você comprou, se alinhou e concordou, ou resistiu e reagiu ao ponto de vista do outro, né? E quanto esses pontos de vista do outro que você comprou como verdadeiro, que você comprou como real, que você comprou como um fundamento da sua vida, está te paralisando de você escolher aquilo que realmente é verdadeiro e funciona para você, né? O quanto você está deixando de lado o seu ser infinito, né? O seu corpo, a sua essência, para viver o ponto de vista do outro, para viver o que o outro está escolhendo, né? Eu sempre conto uma historinha, na verdade não é uma historinha, mas eu sempre dou um exemplo, né? O quanto você está comendo coisas porque você está deixando as pessoas escolher um menu para você, né? Então é a mesma coisa que você chegar num restaurante e o garçom perguntar para você: o que que você vai comer, senhora, senhor? E aí você fala assim pro garçom: escolhe para mim. Aí o garçom vem, sei lá, com uma bandeja de jiló. Eu falo jiló porque eu não como jiló. Como pode melhorar? Não funciona para mim. E aí, né, o garçom vem com jiló. E aí eu vou comer jiló, sei lá por quanto tempo, porque eu deixei que ele escolhesse o jiló para mim, porque ele gosta de jiló. Como pode melhorar? O quanto a gente faz isso na nossa vida? O quanto? Por quanto tempo? Por quantos anos? O quanto eu fiz isso na minha vida? Fiz muito, né? Hoje eu escolho a leveza, hoje eu escolho a alegria, hoje eu escolho realmente aquilo que é contribuição, né? E aí, né, essa pergunta que eu deixo para você. Quantas pessoas você está escolhendo que não estão te escolhendo? E o quanto você está deixando de realmente escolher pessoas que te escolhem e que são contribuição na sua vida e que pode trazer uma expansão gigantesca para você. Hoje é esse o meu recadinho para vocês. Espero que gostem e até o próximo vídeo. Gratidão. Beijo.